Melico, um grande pesquisador na Embrapa, na área de meliponicultura. Tudo bem, obrigado pelo convite. Agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre as nossas abelhas, A gente sobre sabe o que você grande é formado na potencial área de ciências delas. Estou à biológicas, disposição para né, contribuir. pela Federal de Uberlândia. Também possui doutorado em entomologia pela USP, e tem experiência na área de biologia e manejo de abelhas, com ênfase na multiplicação de colônia de abelhas sem ferrão. E atualmente trabalha como pesquisador na Embrapa, no meio ambiente, na área de meliponicultura. É bem impressionante. Tive essa oportunidade, né, de formar em biologia e um motivo de grande orgulho, né, ter trabalhado com o professor Kerr no início da minha carreira, logo que eu comecei a biologia, que foi um dos grandes nomes da pesquisa científica no Brasil, né, o professor Warwick Kerr, na área de genética e também na área de abelhas, né. Ficou famoso pela introdução das abelhas africanas no Brasil, veio muito para a ciência como um todo, dando grandes órgãos de pesquisa no Brasil, dirigindo grandes órgãos de pesquisa. E um ponto muito importante que foi o desenvolvimento dessa criação das abelhas nativas brasileiras, as abelhas sem ferrão. E, posteriormente, em Ribeirão Preto, com a professora Vera Imperatriz Fonseca, um outro grande nome da ciência no Brasil, também especializada na ecologia das abelhas sem ferrão. Então, eu tive o privilégio de conviver com grandes nomes, né, dessa pesquisa. A professora Vera também com o Dr. Paulo Nogueira Neto, que foi ministro do Meio Ambiente durante muito tempo no Brasil e um dos pioneiros nessa questão da conservação ambiental. É um dos nossos queridos pioneiros aí de contribuição. Eu tive essa oportunidade, então, de aprender muito com esses grandes nomes, né? E agora trazendo uma visão um pouco inovadora, né? Tentando trazer para a meliponicultura um lado de empreendedorismo. Ah, bem legal mesmo, tem uma rota bem legal, né? Então, antes de continuar com a entrevista em si, a gente queria saber um pouco mais sobre você, né? Do que você gosta, os seus hobbies. Bom, não preciso dizer que meu principal hobby é criar abelha sem ferrão. Eu sempre gostei muito de biologia desde criança e fui fazer biologia em função desse desejo pessoal mesmo de conviver com a natureza, de conhecer a natureza, de conservar a natureza, né? E mais do que isso, de olhar para a nossa natureza, para a nossa biodiversidade e transformar o nosso potencial em negócios, em atividades rentáveis, em prospecção de produtos interessantes, de serviços interessantes. Então essa foi sempre minha paixão, né? E logo no começo da biologia, estava no primeiro semestre da faculdade, pedi um estágio para o professor Kerr, que era um cientista muito importante, queria trabalhar com ele, e aí eu conheci as abelhas sem ferrão, e me apaixonei. Na hora que eu abri uma colmeia de jataí, experimentei o mel, conheci a importância delas, né, e na hora que eu coloquei aquele mel incrível na boca, um sabor tão espetacular que eu nunca tinha visto, né, aos 20 anos eu não conhecia a nossa abelha, né, a abelha mais comum que a gente tem no Brasil, dentro das nossas cidades, eu não conhecia. E eu fiquei indignado com aquilo, né? Eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa para que esses animais sejam valorizados, criados, comercializados, né? Isso é um potencial para o mundo, né? Que coisa incrível que nós temos que nós desperdiçamos. Então, eu dediquei a minha carreira, desde então fazem 17 anos, a aprender sobre elas, estudar biologia, a aprender a criá-las, a manejá-las e principalmente com o foco no desenvolvimento de produtos e serviços. Então, estudamos o mel, estudamos própolis, estudamos o serviço de polinização. Basicamente, nós trabalhamos com tudo que tange o mundo das abelhas sem ferrão para poder realmente transformar essa biodiversidade incrível em produtos e serviços benéficos para a sociedade, benéficos para nós mesmos, né? E aí, antes de tudo, fiquei apaixonado por elas e trouxe para minha casa. Cheguei a ter mais de 100 colmeias em casa. Na casa da minha mãe tinha colmeia absolutamente para todo canto, de diversas espécies, que é o que acontece com a grande maioria dos criadores de abelhas, né? Eles se apaixonam e viram realmente viciados na atividade. Tem alguma espécie favorita? É difícil dizer, mas eu tenho. Tem uma que eu sou apaixonado, que é a lambiolhos, uma abelha, uma das menores, talvez seja a menor abelha do mundo, a gente não tem certeza ainda sobre isso, mas talvez seja a menor abelha do mundo, ou pelo menos uma das menores, e eu acho ela incrível, apesar de ser pequenininha, assim, ela parece uma formiguinha, mas o ninho dela é lindo, é tudo branquinho, ela faz o ninho ao invés de fazer favos, ela faz como se fosse um cacho de uva.
é uma coisa espetacular, é muito lindo realmente. O fato de ser pequeno é uma das coisas que me impressiona, toda a delicadeza, toda a organização, é realmente uma abelha incrível. Mas é difícil escolher uma, assim, a gente tem muitas que são lindas, o indivíduo é lindo, outras que o ninho é maravilhoso, outras que são excepcionais para a produção, então, às vezes, a que eu mais trabalho é a mandaguari, mas é uma abelha extremamente chata, que ela enrola no cabelo, morde a gente, mas é muito produtiva, muito resistente, então acabou sendo o meu modelo de estudo mais importante, mas não é a minha preferida. Ela é, além de feinha, porque não tem muita graça, assim, nada especial, muito chata, muito brava, enrola no cabelo, e aqui em casa, especialmente, dá muito problema com as faxineiras. Todas elas reclamam. Seguindo ainda nessa linha, né? E para você, o que que é a meliponicultura e qual que é a diferença dela para a urbana, né? Bom, a meliponicultura, então, é essa atividade de criação dessas abelhas por N finalidades. Então, ela pode ser usada para polinização da agricultura, para geração de mel ou de outros subprodutos, como pólen, própolis. Ela pode ser usada como fonte de renda, né, para as famílias que criam. Ela pode ser usada para fins de conservação, então tem muitos criadores que têm essa finalidade de querer ajudar a natureza e a conservar as abelhas, então essa é uma das finalidades que se usa. Então a meliponicultura é o nome que a gente dá a essa atividade. Não é uma atividade nova, né? Para muita gente é nova, para muita gente está conhecendo isso agora, mas é uma atividade milenar, assim, né? A gente tem relatos e registros de civilizações muito antigas manejando essas abelhas, então não é uma atividade nova. Os próprios indígenas, né, inclusive um dos nomes dessas abelhas, elas são também conhecidas como abelhas indígenas, né, tiveram uma relação próxima com elas, então não é novo. O que é novo é esse hábito de criar nas cidades, né, então aí entra a meliponicultura urbana, que seria um novo segmento dessa atividade, que é esse envolvimento da criação como um pet, como uma atividade de lazer. Então isso é uma atividade mais nova. Não é de agora da pandemia também, já teve um tempo antes, mas a pandemia fortaleceu isso, porque as pessoas tinham que ficar em casa, tinham limitações de sair e inclusive de ter contato com a natureza, então a meliponicultura trouxe essa possibilidade para as pessoas. Então essa meliponicultura urbana é o que a gente chama dessa nova onda que vem surgindo e crescendo, que é esse desejo. E aí surgiu vários segmentos, né? Algumas pessoas estão criando como pet, e aí fazem casinhas bonitinhas, compõem o jardim com essas casinhas, que é uma coisa muito interessante. Elas ajudam o meio ambiente, porque estão ajudando a manter as abelhas e toda a flora e fauna, né, que depende desse sistema de polinização. Então, as abelhas ajudam na polinização, a produzir mais frutos e sementes, então você ajuda na conservação de uma forma geral. Mas o maior benefício é para o bem-estar das pessoas que estão envolvidas com essa atividade. A gente tem visto muitos relatos de pessoas que tiveram depressão e por meio das abelhas saíram da depressão, pessoas que estão precisando desse contato com a natureza e esse tempo de manejo das abelhas, só de observar elas entrando e saindo dentro da colônia, ou tendo essa possibilidade de produzir o próprio mel, né, tem sido uma coisa importante. E acho que o melhor benefício para a sociedade, né, de tudo isso é a conscientização ambiental. Então, as pessoas que tiveram contato com as abelhas sem ferrão, que conheceram elas, que estão começando a criar em casa, ou mesmo as que não criam, mas que aprenderam sobre as abelhas e começaram a procurar na vizinhança onde tem colmeia delas, olhar nas flores onde elas estão, começam a mudar, né, no sentido de cuidar melhor do meio ambiente, eles entendem melhor por que a gente se preocupa tanto com a conservação do meio ambiente, né? Então, qual o benefício disso? Então, a gente consegue, por meio das abelhas, mexer com a cabeça das pessoas nesse sentido. Então, as pessoas usam melhor a água, reaproveitam melhor o seu lixo, manejam melhor o seu lixo, vão votar melhor, né? Então, a gente tem uma mudança na cabeça das pessoas muito importante por meio dessas abelhas. Então, essa é a grande novidade, esse uso pela meliponicultura urbana.
E foi uma surpresa. A gente fez o curso no ano passado de meliponicultura em geral e 80% dos 35 mil inscritos eram do ambiente urbano. 80%. Para nossa surpresa, a gente pensou que não, que seriam os agricultores, as pessoas que vivem no meio rural, mas não, era o público urbano. É muito bonito isso, né? Como influencia e ajuda nas pessoas. A gente montou esse curso, né, os dois, tanto do ano passado quanto esse novo, o de meliponicultura urbana, a gente lançou faz pouco tempo, cerca de 2 meses, e a gente colocou esses 2 cursos online porque a gente já não estava conseguindo mais atender a demanda pontualmente, né, de tanta gente procurando informação, pedindo informação, recebemos uma quantidade enorme de perguntas, né, então, especialmente esse de meliponicultura urbana, a gente visa responder as perguntas desse público. Pessoas que a gente pegou as principais dúvidas que tinham, por exemplo, onde que eu começo a criação? Onde eu compro essa colônia? Ou onde eu adquiro? Né? Tem alguma forma de obter da natureza? Então a gente ensina o passo a passo, depois onde colocá-la, né, na hora que chegar na sua casa, como que eu faço para cuidar dessa abelha, para que ela não morra, ou posso colher mel no ambiente urbano. Então todas essas perguntas simples, assim, que envolvem a decisão, né, da pessoa, a gente juntou e reuniu isso num curso justamente para atender essa demanda. Eu fiz, inclusive, o curso, eu achei ele maravilhoso. Eu achei incrível também que um dos outros benefícios, eu diria, que a gente aprendeu com o curso, foi justamente saber reconhecer as abelhas, né? Saber reconhecer as abelhas sem ferrão, assim. Então, eu vi aqui mesmo no jardinzinho de casa, eu ficava, olha, sabe? Ficava super feliz, assim, adorei. Muito legal, fico feliz de ter dado essa contribuição, e esse era um dos objetivos, de sensibilizar as pessoas para que aquela imagem que a gente tem de abelha, na verdade, é uma abelha exótica, né? A abelha que pica, a abelha amarela e preta do abdômen ali listrado, na verdade, não é a nossa abelha. A gente tem, ao todo, mais de 2.000 espécies de abelhas no Brasil, nativas, e dessas 2.000, cerca de 250 conhecidas de abelhas sem ferrão, estima-se que ainda tem mais umas 100 novas a serem descritas ainda, mas 250 desse universo de 2.000 nativas que a maioria das pessoas não conhecem. E são histórias incríveis, né? Cada uma tem uma biologia diferente da outra, comportamentos diferentes, e elas estão aí, né, ao nosso redor, a gente que não percebe. Então a ideia primeira do curso, né, é estimular as pessoas a andarem pela cidade olhando isso, né? Se você vai reparar quanta colmeia tem no seu bairro, às vezes na sua casa você nem tinha visto, né? Então é realmente incrível. Só alerta para tomar um pouquinho de cuidado, tem umas muito parecidas com a abelha sem ferrão. Eu já tomei várias ferroadas que eu peguei a abelha achando que era uma abelha sem ferrão e era uma abelha solitária. Teve um caso específico, tem uma abelha que é bem rara, assim, rara de encontrar, é difícil de ver, chama mandaçaia da terra. Então é uma abelha linda, ela tem um abdômen listrado com 5 faixas amarelas fluorescentes. Assim. Ela é, para mim, uma das abelhas mais lindas que a gente tem. E uma vez eu fui visitar um meliponicultor e eu nunca tinha visto um ninho dessa abelha. E ele falou, eu tenho uma mandaçaia da terra no meu jardim. E eu fui, nossa, encantado. Falei, eu vou lá e vou conhecer, né? E aí eu fiquei na frente da entrada e na hora que ela saiu, eu peguei com a mão e aí ela ferroou. Eu falei, não é mandaçaia da terra. Era uma abelha solitária, chama Exarete. Desculpa, não é Exarete. Exomalopsis. Que é uma abelha solitária, mas que vivem várias fêmeas juntas, na mesma cavidade, né? Então, elas têm um buraquinho de entrada e lá dentro se ramifica e cada fêmea tem o seu ninho. Então, elas parecem sociais, ela parece uma abelha sem ferrão, parece, inclusive, uma mandaçaia da terra, mas até o especialista foi enganado e tomou uma ferroada na mão. Abelhas enganando as pessoas. Tem várias muito parecidas, tem umas que são difíceis de separar. E o que te levou, qual foi o seu caminho para você trabalhar como pesquisador da Embrapa nesse assunto? Bom, eu estava terminando meu doutorado, da metade para o fim, mais ou menos, e fiz uma visita para um pesquisador de Belém, chama Giorgio Venturieri, que trabalhava em meliponicultura na Embrapa Amazônia Oriental, em Belém. E eu não conhecia muito bem como era a instituição Embrapa.
ela representava, o tipo de organização. Nessa viagem eu tive essa oportunidade de conhecer o trabalho que ele fazia, que era realmente incrível, foi um dos pioneiros nessa tentativa de organizar a meliponicultura com as famílias, usar isso como fonte de renda para famílias do ambiente de conservação. Então ele tinha um trabalho incrível na região do Mangue, do estuário ali de Belém. Então eu me encantei com a possibilidade de desenvolver esse trabalho dentro da Embrapa, me encantei com a instituição. Então é uma instituição de pesquisa, então a pessoa faz pesquisa exclusivamente na área que ela atua, né, visando essa aplicação, que era uma linha muito forte em mim, né? Eu tenho uma linha de pesquisa bem importante, que é a linha de pesquisa básica, mas eu sempre desejei e almejava chegar a esses produtos e serviços. Então eu vi na Embrapa um local propício para executar isso, né? Transformar a pesquisa que a gente tinha, toda a informação que a gente tinha, em produtos e serviços para a sociedade. Então foi lá que eu conheci a Embrapa e logo em seguida eu tive a oportunidade de ir trabalhar lá na Embrapa de Belém. Antes de eu terminar meu doutorado, teve um concurso que eu passei e fui trabalhar na Embrapa em Belém. Muito obrigada por assistir o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like.